Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Eu louvo e bendito o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela graça e oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra do coração de Deus para o meu e o seu coração. A minha oração neste momento é que o Espírito Santo nos faça sensível para ouvir, para que possamos compreender a voz do Senhor e para que o Espírito Santo nos dê destreza para que possamos obedecer toda a verdade a respeito de Deus. O Espírito Santo me trouxe uma palavra poderosa que está lá descrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 12. O Espírito Santo me trouxe uma palavra que nos fala sobre as águas da vida, a qual eu vou chamar de série Água da Vida. E nessa primeira parte, eu vou estar falando algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração, que é conhecendo as águas da vida. Quero lhe trazer uma verdade que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que tem sido poderosa em minha vida, e sei também que Deus operará de forma poderosa na sua vida em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir lá, livro de Ezequiel, capítulo 47, vamos ler o versículo do 1 ao 12, que diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía ao lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, levou-me pela água, que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todos os tipos de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Ende até em Eglai. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Aleluia! Olha que palavra tremenda do Senhor, que palavra gloriosa. São verdades que o Espírito Santo quer trazer ao meu seu coração neste momento, falar sobre isso. Por isso que eu chamo de forma carinhosa essa série de ministrações de Água da Vida. E essa primeira parte nós vamos estar falando sobre conhecendo as águas da vida. É importante, primeiro, eu quero trazer algumas verdades, né, sobre esse texto de Ezequiel 47, versículo 1 ao 12. Primeira verdade que eu preciso que fique claro como a luz, que fique claro como o sol. A palavra de Deus é lâmpada para nós. Não apenas lâmpada, ela é a lâmpada e a luz para nós. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia
o meu caminho. A palavra nos mostra aonde estamos e por onde nós devemos andar. Até porque nós temos que partir da premissa, para você caminhar, primeiro você tem que saber aonde está, para saber para onde ir, não é mesmo? Por isso é importante quando as escrituras diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim: se vocês fielmente obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, quer dizer, a palavra do Senhor, o seu Deus os colocará por cima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra de forma prática ações necessárias para vivermos todas as promessas a qual Deus preparou para mim e para você. Por isso é importante, como eu disse no início dessa ministração, pedirmos ao Espírito Santo, porque Jesus fala que ele seria o conselheiro, ele seria o nosso instrutor, ele seria o nosso mentor com relação a revelar todas as verdades da palavra de Deus, a respeito de Deus, a respeito de nós, para que nos dê sensibilidade para ouvir, para que nos dê compreensão para entender e nos dê capacidade para obedecer a palavra. Isso é muito importante, porque se você acompanhou com atenção o livro de Ezequiel, nos fala muito bem que o Senhor começa a falar pela palavra com Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, eu quero mostrar alguns personagens que apresentam. Porque essa primeira ministração, essa primeira parte, conhecendo a água da vida, eu vou estar tratando de Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 2. Primeiro, o livro de Ezequiel nos mostra um homem que foi um instrutor de Ezequiel, através dessa maravilhosa jornada, mostrando a Ezequiel a origem do rio, mostrando a Ezequiel aonde flui o rio e dizendo a Ezequiel o que o rio faz por onde ele passa. Esse homem falava com Ezequiel e caminhava, lhe mostrando verdades maravilhosas naquela visão. Você sabe quem representa, irmãos? Esse homem representa Jesus Cristo, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia fala que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, olha, a água da vida, nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Ou seja, a luz, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Ou seja, Jesus é a palavra. Jesus nada mais é do que a palavra de Deus, como fala, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aquele homem que estava junto com Ezequiel, ele estava sendo um instrutor, um mentor, mostrando a Ezequiel, revelando a Ezequiel o caminho, não só mostrando, mas caminhando. Aí me lembra aquilo que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus, como fala lá em João, fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele é a vida que nos traz de volta a Deus. Sabe quem representa Ezequiel, irmãos? Ezequiel representa eu e você. E nós devemos ser como Ezequiel, permitir-se ser instruído por Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. Porque quando Jesus Cristo fala que iria ao Pai, mas enviaria o Consolador, em outras traduções fala o Conselheiro, em outras traduções fala o Ajudador, nada mais é que o Espírito Santo foi nos enviado para ser o nosso instrutor, para ser o nosso mentor. Assim como foi Jesus Cristo para os apóstolos, assim é o Espírito Santo para as nossas vidas. Então o Espírito Santo veio sobre nós para que tivéssemos condições de sermos instruídos sobre toda a verdade da parte de Deus e de Jesus Cristo.
Então é importante que eu e você sejamos como Ezequiel nessa visão, para que possamos enxergar, para que possamos andar, para que possamos tomar posse e viver tudo isso que nós vamos aprender a partir dessas ministrações. Nós precisamos estar sensível, precisamos permitir que Jesus Cristo nos conduza. Me lembra muito bem o livro de Apocalipse, que diz assim: o Senhor fala: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus Cristo não vai se impor. Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai nos pedir permissão. É o que fala no livro de Zacarias: não será por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Espírito Santo foi nos dado para ser, gosto muito de repetir, ele foi enviado para ser o nosso amigo e para ser o nosso grande mentor, para ser o nosso grande instrutor. E é isso que ele deseja. Nós precisamos, a minha oração é que você esteja com o seu coração aberto, permitir que o Espírito Santo venha junto comigo e você andarmos nessa visão, porque Deus tem verdades maravilhosas. Então aquele homem que aparece na visão de Ezequiel representa Jesus Cristo, e Ezequiel representa eu e você. E nós, assim como aquele homem instruiu Ezequiel dentro daquela visão, mostrando a origem do rio, por onde o rio passa, levando a Ezequiel vendo o impacto desse rio sobre as árvores, sobre as pessoas que margeiam, ele é da mesma forma nessa ministração. Através do Espírito Santo, Jesus Cristo deseja nos revelar toda a verdade poderosa, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Aleluia. A partir da criação, quando Deus nos fez o homem e a mulher, é importante eu destacar isso, a sua imagem e a sua semelhança, nos deu a oportunidade de termos um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Por isso que Jesus Cristo, ele deseja se mover em nós através da pessoa do Espírito Santo. Porque quando Deus criou, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo criou o homem e a mulher e a sua imagem e sua semelhança, nada mais é com o propósito de ter um relacionamento com Ele. Então vamos nos permitir nesse momento, quero convidar você neste momento e junto com Ezequiel, lá no capítulo 47, versículo 1 e 2, vamos lá, junto com o Espírito Santo, vamos viver toda essa verdade maravilhosa sobre as nossas vidas. Vejamos o início da visão, vamos lembrar que está lá em Ezequiel 47, versículo 1 ao 2, que é a primeira parte dessa ministração. Vemos Ezequiel sendo levado ao templo. Vemos Ezequiel recebendo a instrução de onde a água sai e por onde a água sai. Ou seja, a água ela sai do santuário, do templo do Senhor, e passa pelo altar do sacrifício, antes de sair dos limites territoriais do templo. O templo representa Deus e o lugar da sua morada. O altar do sacrifício representa o lugar do sacrifício de Jesus. É isso mesmo, o altar se você pode ter atenção na visão de Ezequiel, que fala que a água que sai do trono de Deus, ele passa sobre o lugar do sacrifício, sobre o altar do sacrifício. Ou seja, aquele altar de sacrifício significa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. E nos traz também o significado que é o lugar da nossa conversão, aceitando, reconhecendo o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e o estabelecendo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a água ela sai do templo, ela sai do santuário, ou seja, o templo representa a morada, representa o lugar, representa o Senhor. E a partir do momento que essa água sai do Senhor, ela passa pelo sacrifício, ou seja, ela passa por Jesus Cristo. É o lugar onde Jesus Cristo sacrificou por nós, é o lugar que Jesus Cristo morreu por nós, e é o lugar onde o sacrifício é onde passa pela nossa conversão, é o lugar de conversão nossa também, até que a água ela começa a sair dos limites territoriais e começa a andar sobre a terra, começa a descer sobre a terra, e isso nós vamos caminhar mais para frente. Quero que observe com atenção esta parte das Escrituras, uma vez que a água só sai dos limites do templo,
Por quê? Porque os limites do templo representam os céus. Veja a visão do apóstolo João, olha que coisa maravilhosa no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, o mesmo rio que Ezequiel viu. Claro como um cristal, fluía do trono de Deus e ao Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu aprendo nas Sagradas Escrituras, isso é bem claro no livro de Hebreus, que o Velho Testamento seria a figura do Novo, ou seja, o Velho Testamento é o símbolo da manifestação do que seria nos revelado em Cristo Jesus, o Novo Testamento. Então Ezequiel, ele teve uma visão do símbolo das águas, as águas purificadoras, da água da vida. E João viu a medida exata, ou seja, ele conseguiu enxergar, Deus lhe deu a graça de levá-lo ao céu e ver que a água da vida, ela sai da onde? Ela sai do trono de Deus e passa pelo Cordeiro, ou seja, lá em Ezequiel, você lembra? Vamos lembrar? A água sai do santuário e passa pelo lugar do sacrifício. Aleluia! Ah, que maravilha! Então, volto a dizer, o Velho Testamento é a figura do Novo. Ezequiel viu a sombra, viu o símbolo, né? De como fluía as águas de Deus. João viu a medida exata na visão do livro de Apocalipse, né? Do trono de Deus e depois do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro sacrificado e ressuscitado, aleluia. Por isso que fala em Apocalipse, que passou pelo trono do Cordeiro, fazendo menção lá à visão de Ezequiel, porque a água saía do templo, do santuário, do lugar do Santíssimo, passava pelo sacrifício. E quem era sacrificado era o Cordeiro, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. E é importante também que o lugar de sacrifício não representa apenas o sacrifício de Jesus. Ali representa o lugar da nossa conversão. Por que, pastor Fabrício, o Senhor está tratando essas verdades? Porque aquilo que Deus deseja nos revelar, verdades poderosas, você precisa entender o que representa o templo, nós precisamos entender por que passa pelo lugar do sacrifício, por que o rio só sai para fora dos limites do templo depois que passa pelo lugar do sacrifício. Sabe por quê? Porque é importante isso, porque aquilo que Deus vai trazer, a gente precisa estar claro como a luz essas verdades. Vamos recapitular? Então a água sai de Deus, passa pelo sacrifício de Jesus, e esse lugar de sacrifício de Jesus, leia-se a morte de Jesus e a sua ressurreição, o plano de salvação do Senhor, e no lugar de sacrifício é o lugar também da nossa conversão, ou seja, esse rio não sai para fora, não sai dos limites, enquanto ele não passar pelo lugar do sacrifício. Sabe o que é o lugar do sacrifício? Não é só a obra redentora de Jesus, significa o lugar da nossa conversão. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, a mesma forma que foi o sacrifício de Jesus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus espera que nós sacrifiquemos. Sacrificar não significa morte propriamente dita, mas significa ter um símbolo sim de morte não espiritual, morte da velha natureza, morte das velhas paixões, porque a Bíblia diz que nós devemos estar crucificados em Cristo Jesus. Assim como Jesus se sacrificou pelos nossos pecados, nós devemos também sacrificar as nossas carnes, a nossa carne, nossa velha natureza,
no velho homem, ou seja, aquele rio, aquelas águas não começaram a fluir enquanto não passou pelo lugar de sacrifício, ou seja, enquanto nós não entendermos o que representa o sacrifício de Jesus, o quanto nós não entendermos que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, jamais teremos a oportunidade de ter acesso e beber desta água. Você sabe o que representa esta água? Esta água representa e depois se torna um grande rio maravilhoso. Esta água representa o doce e amado Espírito Santo. Lembre-se que a água só sai dos limites do templo depois que passa pelo altar do sacrifício. Ou seja, vamos lembrar o que diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Fala assim: eu os batizo com água para arrependimento, João Batista fala, mas depois de mim vem aquele alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, a água representa o Espírito Santo, e a água, ela só sai dos limites do templo, ela só sai do céu a partir de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tudo que vem da parte de Deus e tudo que vem de nós para Deus passa por Jesus Cristo. Tanto que é verdade, tanto que é uma verdade maravilhosa sobre o sacrifício, correlacionando o sacrifício de Jesus e com as águas. Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, ou seja, nas águas, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Ou seja, assim como Jesus Cristo foi sacrificado, importa também que nós sejamos sacrificados. Assim como Jesus fluía sobre o altar a água que representa o Espírito Santo, assim também fluirá em nós. Se você ver a visão de Ezequiel, após a água sair dos limites do templo, a Bíblia fala que este homem caminhava junto com Ezequiel nas águas, ou seja, assim como veio o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, assim o Espírito Santo também seria manifestado em nós. Jesus se sacrificou, e o batismo nada mais é do que nós dissermos publicamente e estabelecemos espiritualmente que nós morremos. Eu falo o batismo das águas, nós morremos para o pecado, nós sepultamos, ou seja, deixamos o pecado, e quando levantamos das águas, estamos dizendo, nós nos levantamos, nós nos ressuscitamos para uma nova vida. Oh, que coisa gloriosa! E é importante, irmão, olha que coisa maravilhosa, tudo isso aconteceu no batismo aonde? Nas águas. E é bem claro, a palavra batismo vem do grego, que significa mergulhar, ou seja, abundante água. O batismo deve ser feito em abundante água, que dê condição para quem seja batizado, mergulhe, e não água de forma aspersão, pouca água na cabeça, mas deve ser mergulho. Batismo significa mergulhar, imergir. E há de ouvir comigo, só dá para mergulhar e imergir aonde existe água abundante. É o papel do Espírito Santo que faz na vida. Você viu coisa maravilhosa lá em Ezequiel? Nós vamos abordar a próxima ministração, nós vamos andar junto nas margens, dentro dessa água, vamos ver o que está em volta dessa água. Você entende o mesmo impacto espiritual que tem, o símbolo espiritual que tem o batismo de morte, sepultamento e ressurreição? É o mesmo impacto que o Espírito Santo faz na nossa vida. Jesus fala que o Espírito Santo viria, nos convenceria, ou seja, faria uma obra gloriosa em Deus, porque a Bíblia diz, a carne para nada serve, mas o Espírito da vida, oh, aleluia, que maravilhosa, essa água que Ezequiel vê, nada mais é do que o Espírito Santo. E quem estava andando nas águas? Jesus. E quem estava andando nas águas? Ezequiel. Estava andando o quê? Nas águas do Espírito. Aí você lembra essa canção? Eu navegarei no oceano do Espírito.
Espírito. Nada mais é do que essas águas vistas por Ezequiel, nada mais é do que essas águas vistas por João, nada mais é do que essas águas sendo revelada. A água representa o doce Espírito sendo revelada a nós por Ele mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante eu novamente dizer, Jesus é o caminho por onde o Espírito Santo flui em nós e por meio de nós. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre nós por meio de Jesus. Vamos ler, olha que coisa maravilhosa, vamos ler Isaías 44, verso 3, diz assim: pois derramarei água na terra sedenta. Ó, mesma apresentação lá em Ezequiel. E aí diz assim: e torrentes na terra seca, a água e rios fortes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, sobre os seus filhos, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ou seja, apresentando, olha, a figura, a água e depois como um rio, o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, como foi em Ezequiel, assim também nos é apresentado em Isaías. Jesus fala assim, olha, para você ver como é Jesus Cristo que nos dá de beber dessa água, como é Jesus que nos dá do Espírito Santo. Diz assim Jesus, ó, se você, falando sobre a mulher samaritana, quando ele encontrou no poço, diz assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado o quê? Água viva. Olha o que diz, vamos continuar o texto, em João, agora versículo 13, 14, o capítulo 4, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, é Jesus que batiza, como falou João, Jesus viria para batizar com fogo, com poder e com o Espírito Santo. E aqui Jesus sempre faz alusão à água, referindo-se ao Espírito Santo. Tanto que fala em João capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, referindo-se ao sacrifício de Jesus, né? Ao seu sacrifício. Se eu não for, o conselheiro, letra maiúscula, que representa o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Aleluia. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 13. Diz assim: Pois se vós sendo maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe pedirem. Oh, meu irmão, que maravilhoso! O Espírito Santo é o Espírito de Deus, vem dele. O Espírito, pois é dele o Espírito Santo. Você entende que as águas nascem de onde? Do trono de Deus, primeiramente, do trono do Cordeiro. Vamos lembrar da visão de Ezequiel. Sai do santuário, que é o lugar da habitação do Senhor, passa pelo altar do sacrifício e começa a correr sai dos limites do templo, ou seja, sai dos céus e começa a fluir. Você lembra a palavra que o Senhor trouxe ao profeta Joel? Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, o Espírito Santo virá como chuva, ou seja, vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, vem de cima para baixo. Oh, que verdade maravilhosa! Na visão, o homem apresenta o rio a Ezequiel, ou seja, Jesus nos apresenta o amigo Espírito Santo, pois a Ezequiel foi apresentado o rio e depois foi convidado a entrar nele. Jesus é o nosso amigo e ele nos apresenta um novo amigo que é o Espírito Santo e deseja que sejamos instruídos por ele. Olha o que diz em João capítulo, vou ler 2 versículos, João capítulo 15, versículo 15 e João capítulo 15, versículo 26 diz assim, Jesus falando, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, o lhe tenho feito conhecer. Aí o versículo 26 diz assim,
Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Ou seja, Jesus fala assim, olha, eu chamo vocês de amigo, em outras palavras, e vou ao Pai, continuamos amigos, mas eu vou apresentar um outro amigo, que é o doce amado Espírito Santo. É o que faz Ezequiel, aquele homem leva Ezequiel ao templo, mostra da onde que sai a água, por onde a água sai do santuário, a água sai de Deus, ou seja, o Espírito Santo nasce de Deus, até que ele venha a nós, passa pela obra de Jesus Cristo, passa por Jesus Cristo, e aí o que faz na visão? O homem, Jesus Cristo, ele mostra a origem, por meio de quem o Espírito Santo virá, e aí convida, você vê, convida, a partir do versículo 3, convida Ezequiel a andar nas águas, ou seja, apresenta e diz, vamos caminhar junto? Aleluia! Ou seja, você entende que eles não entraram no rio até que conhecesse Ezequiel a origem e por onde o rio flui. Ou seja, após ele apresentado o rio, foi-lhe dado o direito de andar nas águas. Nós só iremos andar no Espírito a partir do momento que entendemos que o Espírito Santo provém do Senhor nosso Deus. E o caminho que ele passa é pelo sacrifício de Jesus e pela nossa conversão. Lembre-se que para começarmos a andar com Deus, precisamos saber quem somos e entender que toda a vida que precisamos vem e passa por Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. É Ele, Jesus, que nos dá o fogo, isso eu vou falar em outro momento, uma outra ministração, e nos dá da água, que nada mais é que o Espírito Santo. Lá em João capítulo 7, versículo 37, versículo 39, fala assim, Jesus fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba, ó. A relação de Ezequiel com o homem, vem a mim, vem. Levou até ele. Quem crer em mim, crer em quem? Em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, a visão que Ezequiel teve do capítulo 47 e João em Apocalipse, que o rio nada mais é do que representa o Espírito Santo. Aí fala assim, ó, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ou seja, Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado e subido aos céus. Olha que verdade maravilhosa, revelada pelo Espírito Santo, não é mesmo? E na próxima ministração nós já estamos caminhando por aqui, é tremendo, é intensa essa ministração. Na próxima ministração quero convidar você a andar comigo, com Jesus e com o Espírito Santo. Nós vamos entrar dentro desse rio. Se é maravilhoso, tem sido impactante conhecer o rio, imagina andarmos junto nele, não é mesmo? Na próxima ministração estaremos andando dentro do rio, e será poderoso aquilo que o Senhor irá fazer nessa caminhada. Amado irmão, Deus tem muito para as nossas vidas. Com toda certeza, a razão de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário ao nosso favor, a razão de Deus nos chamar para a sua presença, é para que nós possamos ser cheios do seu Santo Espírito. Mas para isso nós precisamos entender, como nós lemos do versículo 1 a 2 de Ezequiel, que o Espírito Santo, ele nasce de Deus, porque é o Espírito de Deus, e ele vem até nós através de Jesus Cristo. Se nós queremos viver a plenitude do Espírito, se nós queremos ter um relacionamento tremendo, maravilhoso com o Espírito Santo, nós precisamos também nos encontrar no altar, porque o altar nada mais é o lugar da conversão, o lugar que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, o lugar que nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. E Ele deseja profundamente derramar sobre nós o seu Santo Espírito. É o que fala lá em Joel, é o que fala em Atos dos Apóstolos, é o que Jesus promete aqui. Ele deseja que os rios, o mesmo rio que Ezequiel viu, o mesmo rio que João viu, ele deseja que esse rio
flua dentro de nós e por meio de nós. Deus, com toda certeza, Deus deseja que tenhamos uma vida de intimidade, uma vida poderosa, um relacionamento poderoso junto com o teu Santo Espírito. Isso basta você saber que vem de Deus, que passa por Jesus e Ele é acessível a nós. E na próxima ministração nós vamos estar entrando nesse rio, vamos estar andando nesse rio e será poderoso as verdades que Deus nos revelará a partir do versículo 3. E eu quero orar por você neste momento. Você que deseja pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ter esse rio, eu quero ter essas águas, eu quero que esse rio flua em mim, eu quero, amado Espírito Santo, que o Senhor venha sobre mim, eu quero que o Senhor encha-me da tua presença, eu desejo, ó Jesus Cristo, que o Senhor venha ser meu Senhor, o meu Salvador. Eu desejo, Senhor, que tudo aquilo que João viu, Ezequiel viu, eu desejo ver, não apenas ver, eu desejo viver sobre a minha vida e será poderoso, irmão. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo, e eu sei que o Senhor, com seu amado Espírito Santo, as mesmas águas que nascem do trono de Deus, a mesma água está sendo derramada sobre tua vida, sobre o teu lar, e será poderoso, a partir deste momento, a obra que Deus irá fazer. Vou te dar um spoiler. A Bíblia diz que por onde esse rio passa, ou seja, por onde o Espírito passa, haverá vida. Aí você entende, antes da criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre onde? Sobre as águas, porque representa Ele. E então Deus entrou através de Jesus Cristo e disse: haja luz. E o que houve? Houve luz. E aí começou a origem de toda a vida da forma que nós conhecemos. Vamos orar? Você quer convidar? Convide Jesus Cristo a entrar dentro do teu coração. Convide o Espírito Santo a entrar dentro do seu coração. Convide ao Senhor que entre dentro do seu coração para que você venha viver dessas águas da vida. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Feche seus olhos, eu vou fechar os meus olhos. Vamos unir a nossa fé. Meu Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essas verdades tão poderosas a qual o Senhor trouxe. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por nos apresentar o amado Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo, por caminhar conosco, por ter morrido na cruz do Calvário pelas nossas vidas e por ter ressuscitado hoje. O Senhor subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, intercedendo ao nosso favor e nos dá de forma gratuita o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor estar nos falando por essa palavra poderosa, e desejamos, Senhor, não somente ser ouvintes, mas queremos, Senhor, viver, queremos beber, queremos que essas águas, Senhor, que esses rios fluem em nós e por meio de nós, porque eu sei, Senhor, por onde o rio passa, por onde o Senhor passa, Espírito Santo, tudo é transformado, tudo é sarado. A salva os lugares, Senhor, que não permitam ser trabalhados por Ti. Ah, meu amado, visita, que os Teus rios fluam nesse irmão que está orando comigo, flua sobre essa irmã que está clamando comigo, flua sobre esse lar, Senhor, trazendo a vida dos céus, vida do Seu trono para esse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Nós já estamos caminhando para o final, nós já estamos encerrando. Você que tem sido abençoado por esse ministério, por meio desses vídeos, convido você a estar compartilhando para outras pessoas que precisam ouvir esse evangelho, que precisam receber desta vida do trono de Deus, do trono do Cordeiro, vindo dos céus para a tua vida, que é a bênção do relacionamento com o Espírito Santo. Você que deseja, você que tem sido abençoado, compartilhe esse vídeo, vamos levar o maior número de pessoas à palavra de Deus. E você que também tem sido abençoado,
e deseja o seu coração ser o mantenedor desta obra, eu convido você a semear sua semente financeira, o valor a qual o Espírito Santo trazer em seu coração. Pode semear, está as informações aqui aparecendo na tela, você que deseja fazer uma transferência bancária, você que deseja fazer um Pix, e com toda certeza, cada semente financeira, ou seja, cada contribuição a sua para a manutenção deste ministério, com toda certeza Deus estará abençoando de forma poderosa, porque este ministério, os recursos, as sementes a qual estão sendo semeadas financeiramente, não é apenas para, claro, não é apenas só para manter esse ministério, mas também nós temos instrumento dentro da igreja social para abençoar a vida daqueles que precisam. E todos aqueles que estiverem semeando, todas as minhas orações eu peço ao Senhor que esteja visitando cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que tem sido semeador dentro desta obra. E eu quero fazer mais uma oração antes de me despedir, para você que está se sentindo tocado, para você que já está semeando, sendo mantenedor deste ministério, sendo mantenedor desta obra. Eu quero fazer uma oração pela tua vida agora. E eu sei, da mesma forma que Deus tem me alcançado, tem me abençoado, irá alcançar e abençoar você financeiramente em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu sei, Senhor, que esse desejo de contribuir que está no coração do teu filho e da tua filha não é da carne nem do sangue, mas é teu espírito movendo. Pai, eu lhe peço, Senhor, que todos quantos estão contribuindo, Senhor, para que mantenha este ministério e as obras assistenciais desse ministério, eu lhe peço que esteja abençoando, Senhor, com uma bênção sem medida, em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Amém e graças a Deus. Amados, estamos encerrando. Que Deus o abençoe abundantemente. Olha, é a primeira parte, hein? É a primeira parte só sobre as águas da vida. Agora na próxima ministração, nós vamos estar entrando com Jesus Cristo no rio e vamos andar sobre as margens. Que Deus continue nos abençoando de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.